com alegria. Novamente aqui nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, com alegria, sem dúvida nenhuma, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus e a proteção e a saúde. Pedimos sempre a saúde, especialmente nesta época, porque enquanto nós estamos aqui, são milhares e milhares de brasileiros que por causa desse terrível vírus se encontram hospitalizados. E muitos, sem dúvida nenhuma, também entre a vida e a morte. Na UTI, conforme nós sabemos, com esse vírus, nada agradável. Então, sempre eu peço também a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos a todas e todos, telespectadoras e telespectadores. Quando estamos levando na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller mensagem de vida, otimismo e esperança, especialmente sob o patrocínio de Carioca Calçados. Quanto é importante, e sempre eu gosto também de colocar um salmo para nós elevarmos-nos um pouco para o transcendente, para aquilo que é eterno, para aquilo que é verdadeiro. E, especialmente, então, no Salmo 32, nós nos unimos com a Trindade Santa, onde no Salmo 32 nós rezamos: transborda em toda a terra a bondade do Senhor Deus. A bondade de Deus está em toda parte. Como é importante, como é bonito quando a gente vê tantas pessoas com coração bondoso, coração aberto, coração colaborando com seus semelhantes. É isso que Cristo Jesus também quer. É isso que Deus sempre transborda de bondade para todos e cada um de nós, até para pessoas que não são boas para Deus. Por exemplo, eu soube que lá num país aí, incendiaram ontem 2 igrejas. Se Deus quisesse, poderia na hora, um raio, matar esses fulanos todos que lá estavam. Mas Deus é paciente, Ele deixa para que as pessoas adentrem dentro de si, reconheçam o mal que praticaram, e assim como eles, outras pessoas que assaltam, que estupram, que fazem mal a crianças, que roubam, tanta maldade, Deus poderia, uma morte imediatamente ali na hora, mas Deus é o dono da paciência. Então, transborda em toda a terra a bondade do Senhor Deus. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificar a Deus. Dai graças ao Senhor Deus ao som da harpa, na lira de 10 cordas, celebrai-o. Pois reta é a palavra do Senhor Deus, e tudo que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça. Transborda em toda a terra a sua graça. Mas os desígnios do Senhor Deus são para sempre, e os pensamentos que Ele traz no coração, de geração em geração, vão perdurar. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que o escolheu por sua herança. Então procuremos sempre adorar. Domingo, por exemplo,
em Isaías, capítulo 45, onde Deus mandou. Isaías viveu pelo ano 750. Deus mandou o profeta Isaías dizer ao povo de Israel: olha, eu sou o único Deus verdadeiro. Fora de mim não existe nenhum outro Deus. Então, todos os outros são deuses falsos. O único verdadeiro Deus ao qual nós adoramos é o Deus único e verdadeiro. E os santos de hoje? Hoje celebramos aquele que nós tanto admirávamos e agora podemos admirar mais ainda, São João Paulo II, quando já em vida ele realizou diversos milagres para diversas pessoas. E quantas são as pessoas que estão recebendo graças, bênçãos corporais e espirituais de Deus por meio de São João Paulo II. Nós sabemos que todas as bênçãos, todas as graças nos provêm de Deus ou de Jesus Cristo, por meio de Nossa Senhora, tem ela o título que tiver, ou santo ou a santa de nossa devoção. Também celebramos Santa Josefina, Santa Maria Salomé, São Melânio, Santo Alércio, Alexandre, São Donato e os santos mártires, São Filipe e São Heráclio e os seus companheiros mártires. Também nós esquecemos, ou melhor, a falta de tempo, os santos de terça-feira. Então, na terça-feira, nós celebramos São Pedro de Alcântara. Aliás, estava lendo a vida maravilhosa de muita penitência, de muito sacrifício, de muita santidade deste padre franciscano de nome Pedro de Alcântara, São Pedro de Alcântara, que nós temos aqui o nosso município, com um povo maravilhoso de descendência alemã, porque 1829, a primeira colonização de alemães vieram aqui para São Pedro de Alcântara. Aliás, por parte da minha mãe, Schmidt, com dois, a minha bisavó, por exemplo, Felisbina Schmidt, com 2 T, casada com Bernardo Stefano Queires. O meu avô Egídio Weber, casado com Regina Queires. Os meus bisavós e avós e os antepassados meus são aqui de São Pedro de Alcântara. Do papai já são ali de Guabiruba, de Brusque, outra comunidade também de alemães. Então, também Santa Íria, Santo Artemio, ainda São Contardo Ferrine, Santa Maria Bertilla e Santa Ana Francisca, Santa Marta, São Saulo e seus companheiros mártires, ainda São Máximo. E eu gosto também de sempre colocar também os santos, aliás, os dias que celebramos na terça-feira. Na terça-feira celebramos o dia do arquivista, dia do poeta, dia internacional do controle de do tráfego aéreo. É uma função de muita responsabilidade essa. E essas pessoas deviam sempre rezar o Espírito Santo para que o Espírito Santo os iluminasse, para que nunca cochilassem, porque depende deles a aterrissagem dos aviões ou também a saída do avião. O levantar-se, o voo, depende deles, da ordem
da torre de comando do tráfego aéreo. E também o Dia Mundial de Combate à Osteoporose. E nós, então, também, os santos de domingo, nós celebramos o Santo Antônio de Santana Galvão, que é, por assim dizer, o primeiro santo brasileiro que nasceu aqui no Brasil. Santa Paulina veio lá de Vigolo Vataro, uns 5 quilômetros da Catedral de Trento, eu tive a ocasião de estar lá, e ela veio com 10 anos, mas aceitamos completamente como ela sendo também brasileira. E ainda São Baltazar, São Crispim, São Crispiniano e São Crispino, ainda um casal mártir, Crisanto e Dária, ainda São Tronto e São Dulcardo. Também domingo é o Dia Nacional da Juventude. Procuremos rezar pelos nossos jovens, para que eles, iluminados pelo Espírito Santo, possam sempre seguir pelo caminho do bem, e não pelo caminho do vício, porque o vício nós sabemos que não leva a nada. Quantos moços, às vezes estudando tal, procuraram perseverar no caminho do bem. Outros colegas desistiram de estudar, seguiram pelo caminho errado, já falei aqui mais de uma vez. As pessoas, os jovens que andam pelo caminho errado, só tem 2 caminhos: ou a morte, quem anda pela droga, ou cadeia. Infelizmente, nas cadeias, quantos jovens, eu já visitei muitas vezes cadeias, é uma pena ver tantos jovens, por assim dizer, apodrecendo lá dentro, porque o crime deles muitas vezes foi muito grande, então tem que ficar 20 anos, 15 anos ou 25 anos, infelizmente, na prisão. E é pena isso, né? Então, Dia Nacional da Juventude, Dia dos Profissionais da Construção Civil. Nossos cumprimentos a todos esses que trabalham nas construções, ali no duro, construindo prédios e mais prédios. De um lado, seria melhor se os prédios ficassem num tamanho menor, mas a lei permite, então vão construindo. E também é o Dia da Saúde Dentária, Dia de Cirurgião Dentista, Dia do Sapateiro, nossos cumprimentos, Dia da Democracia, Dia Mundial, também no macarrão, para quem gosta do macarrão, eis o Dia do macarrão. E nós, então, estamos agora nos aproximando cada vez mais do dia das eleições, que é o dia 15 e depois dia 29. E vamos aqui dialogar um pouco sobre essa questão das eleições. A democracia, se fala tanto em democracia. Democracia significa que o poder de governar pertence ao povo. Conforme se lê na Constituição Federal, todo poder emana, ou seja, sai do povo, e o povo o exerce, essa democracia, por meio de seus representantes eleitos, ou também colocados diretamente. Consequentemente, a democracia requer o exercício do governo em vista do povo, em vista do bem comum. A democracia sempre procura levar para o bem comum e não para o bem particular. Por exemplo, os corruptos. Graças a Deus nós temos a maior parte dos políticos nossos
seja vereadoras, vereadores, seja prefeitas, seja prefeitos, seja deputados estaduais, federais, senadores, seja governadoras ou governadores, seja presidente ou presidenta, que já houve no passado, sempre, a maior parte deles são honestos, mas tem muitos deles, infelizmente, também vereadores, também secretários de saúde. Quanta complicação tem por ali, pelo Brasil afora. Quantos corruptos, até colocando dinheiro e mais dinheiro nas orbas ou nas cuecas, que seja, né? E esse gozado, né? Escutei numa rádio ele reclamando que ele foi agora jogado na sarjeta, estragaram com a fama dele. Ora essa, quem estragou a fama dele foi ele. Se ele não tivesse roubado, vê se os outros políticos, senadores, estão sendo mal falados, desonrados, porque ele foi ladrão, e assim outros, até governadores complicados, até secretários de saúde complicados. Uma vergonha. O dinheiro que devia para comprar respiradores, quanta gente que morreu devido à falta de respiradores. Dinheiro roubado. Mas que caras, que cara de pau. Esses são verdadeiros ladrões, verdadeiros criminosos duplamente, pelo roubo e pela morte que colaboraram nas pessoas que morreram devido à falta de respiradores. Então aqui diz bem claramente, desse modo, práticas ilícitas ou corruptas por parte de governantes no legislativo e no executivo. Legislativo é lá na Assembleia Legislativa, onde fazem leis, também para roubar, para permitir ter furo, para os advogados incentivarem também, alguns advogados desonestos também, e tal, né? Ou no executivo é aquele que executa as leis, é o presidente da República, são os governadores, são os prefeitos, são também os vereadores, né? Executivo constitui uma ameaça frontal à democracia. Todo roubo, então, vai contra a democracia, porque a democracia sempre quer que o dinheiro seja empregado para o bem comum. É contraditório ser representante do povo, ser representante do bem comum e forjar leis, fazer leis ou governar em benefício próprio ou do seu grupo, dos banqueiros ou dos grupos econômicos, como acontece, infelizmente. E tudo isso é corrupção. Quando o poder... Eu estou lendo aqui conclusões dos bispos brasileiros. Elaboraram aqui essa pequena apostila para que nós pudéssemos orientar o povo. Se Deus quiser, na próxima terça e quinta-feira, vou também ainda falar sobre e orientar um pouco, para mexer um pouco na consciência, por exemplo, a venda de votos. Isso é uma roubalheira diante de Deus. Um dia, aqueles que venderam o voto simplesmente estão fazendo também a roubalheira e a consciência vai pesar. Eu, aliás, sou contra esse dinheirão, milhões, parece 2 bilhões e pouco, que o governo federal cedeu ali para as eleições. Para mim, deveria ser eleito aquelas pessoas que se elegem pelo seu prestígio que possuem,
Para mim, por exemplo, os vereadores deveriam ser eleitos preferencialmente as pessoas que se dedicam a um trabalho social que na comunidade já há anos vem se dedicando. Esses merecem o voto, porque os vereadores, muitos deles são exploradores do povo. Ganham o seu salário, muito deles, trabalhando uma vez por semana durante 3 ou 4 ou 5 horas, ganhando um bom dinheiro, não sei bem quanto é que está atualmente, não sei se é 16 ou 15 ou 18, para 4, 5 ou 6 reuniões, ou às vezes 7, ou quem sabe 8 reuniões à noite durante um mês. Mas, e fora o que eles ganham, alguns deles, fazendo, como se diz, mão boba, usando e aproveitando do dinheiro do bem comum. Isso é uma roubalheira. Então, aliás, meu pai, eu também acho isso. E quando são a favor também, vereadores deviam ganhar por 2 ou 3 ou 4 salários mínimos, no meu entender, para o combustível, para atender a sua comunidade, para levar uma pessoa pobre que está lá na comunidade, ficou doente, levar para o hospital, levar para uma UPA, para colaborar, para ir lá atender aquela pessoa, orientar. Tem uma questão de briga lá entre 2 ou 3 pessoas, ele vai lá como juiz de paz, fazendo ver a eles que a briga não leva a nada. Aliás, meu pai foi, eu tenho um diploma muito bonito do papai, como vereador em Itajaí, há muitos anos atrás. E naquela época, o vereador não ganhava nada. Aqui, por exemplo, Florianópolis, eu falando com o Aloysio Piazza, um homem honestíssimo, que foi vereador muitas vezes, juntamente com o Aldo Bellarmino e mais outro, era um trio maravilhoso ali, honestos. E ele, então, Aloysio Piazza, disse que no início, quando ele foi vereador, também não ganhava nada. Seria o melhor. Ali seriam pessoas que realmente estariam trabalhando para o bem comum, para o bem da comunidade. Agora, então, veja, quando o Poder Executivo se serve da máquina administrativa ou negocia a liberação de emendas parlamentares em vista de interesses particulares, também age de forma antidemocrática. É quando fazem leis para favorecer, por exemplo, banqueiros, para favorecer grandes empresários, grandes industriais, enfim, né? Os recursos públicos devem ser usados para o bem comum e não para privilegiar alguns. Então, isso que é o certo. Também a compra de votos, veja agora, também a compra de votos é uma ameaça à democracia. E quem vende os votos e quem compra votos, a consciência estará pesando, está fazendo um crime. E quando isso é descoberto, então, cadeia para essas pessoas. E é justiça. Estão fazendo justiça, botar na cadeia. Mais do que dinheiro vivo, muitas vezes, usa seu poder de influência para gerar votos. O cara é deputado federal ou estadual, então obriga lá o vereador, coage o vereador para que compre e dá dinheiro para o vereador comprar lá pessoas, como tantas vezes no passado se ouviu dizer. Então, usando o poder da influência. Assim tem sido comum políticos que atuam em esferas mais altas subornarem prefeitos, veja aqui o que eu estou dizendo,
subornarem prefeitos e vereadores em municípios como cabos eleitorais e oferecem benefícios públicos. Oferece, por exemplo, olha, você vereador, se você, por exemplo, fizer que lá o meu candidato ganha, eu vou dar um lugar para você, um bom emprego, tal, né? Você está ganhando pouco, então eu vou remunerar você. Isso é um roubo. Isso é agir contra a democracia. Isso é agir contra o bem comum. Desculpe, mas eu estou aqui em Florianópolis 51 anos. Desde pequeno eu me criei, por assim dizer, dentro da política. Então, quantos vinham lá em casa, por exemplo, e tal. E depois, como estudante, sempre, nunca abracei um partido sequer. Quando era estudante lá em Porto Alegre, em Viamão, eu cheguei a votar em 4 partidos diferentes. Por que ficar amarrado num partido? Vote em pessoas que você sabe que irão trabalhar para o bem da comunidade. Uma pessoa que já no passado trabalhou maravilhosamente ou no momento presente. Isso que é o certo, né? Então aqui diz muito bem, como cabos eleitorais, oferecem benefícios públicos que não lhes pertencem para serem disponibilizados à população, gerando dessa forma votos para candidatos que os eleitores nem sequer conhecem. Quem é corrupto e se elege comprando votos, provavelmente continuará praticando a corrupção para recuperar o que gastou. Então, especialmente, vamos cuidar um pouco para que cada vez mais eliminemos esses corruptos, seja federal, seja senador, seja governador, seja prefeita ou prefeito ou vereador. Se você soube que ele andou passando a mão no bem comum, cuidado. Você estará fazendo um pecado, você estará fazendo um crime e Deus um dia vai lhe pedir contas. Desculpe, não estou bravo, eu vou rezar agora a oração do Frei Galvão. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro e vos dou graças pelos benefícios que me fizestes. Peço-vos por tudo o que fez e sofreu vosso servo, Santo Antônio de Santana Galvão, que aumenteis em minha fé, a esperança e a caridade, e vos digneis conceder-me a graça que ardentemente desejo. Amém. Que São Galvão interceda junto a Deus por todos e cada um de nós. Novamente, comunico, quem desejar pode passar nas secretarias paroquiais e adquirir esse calendário que existe há 90 e tantos anos pelo Brasil afora, onde você encontra sobre Bíblia, sobre pescaria, sobre plantação, sobre receitas de todos os tipos, sobre charadas, enfim. E agora, então, a bênção da água, a bênção da saúde, que a Trindade Santa, Nossa Senhora da Saúde e São Galvão nos abençoe a todas e todos, bem como Nossa Senhora do Círio de Nazaré. E especialmente abençoe também esta água. Trindade Santa e Nossa Senhora da Saúde, São Galvão, abençoe-nos a todos e a cada um de nós, livre-nos desta pandemia, que possa desaparecer o quanto antes esses vírus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos com essa mensagem de vida, otimismo e esperança na próxima terça-feira, das 2h30 às 3h. Tome agora com fé, com devoção, esta água e lhe fará um grande bem.